Geração do Templo da Presença. Culto realizado no Tabernáculo Doutrina da Mensagem, em Francisco Morato, São Paulo. Nós vamos para Mateus 24, vocês podem ficar sentados, vamos ler estas escrituras aqui de Mateus 24, porque tudo está relacionado com o tempo do fim, com os acontecimentos do tempo do fim. E Jesus saiu, e ao sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem as construções do templo, a construção em si. E Jesus lhes disse: estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, depois que ele falou isto para os discípulos, tempo depois, já no Monte das Oliveiras, longe do templo, ele se assentou no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram-se a ele em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, quer dizer, tenha cuidado, abre os olhos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados em todas as nações por causa de meu nome. E então muitos serão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em alguma tradução está em todas as nações, para um testemunho a todas as nações, e lhes virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, posto no lugar santo, quem ler, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, nem quem estiver no campo, volte atrás a buscar as suas vestes. E ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Porque haverá então grande tribulação, tal como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Não, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e prodígios, de sorte que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está nas câmaras secretas, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de uma trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Claro que a figueira aqui é um símbolo de Israel, viu? Igualmente, quando vir todas estas coisas, sabeis que isto está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas meu Pai unicamente. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias em que foram anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não sabiam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Duas mulheres estarão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sabeis isto, que se o pai de família soubesse a que vigília o ladrão viria, ele teria observado e não teria sofrido a sua casa de ser violada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas e se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarda a sua vinda, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, o versículo 34 é o que nós vamos destacar no meio de todos. Jesus fala todas estas coisas, todos esses acontecimentos, que foram coisas que aconteceram desde a sua partida. Porque nesta leitura você ouve falar sobre quem estiver no campo, não volte, quem estiver no telhado, não desça, sai das grávidas. E foram acontecimentos dos anos 70, quando Jerusalém foi saqueada. Então são acontecimentos que de lá para cá vieram sucedendo, acontecendo, não é? Ele estava mostrando tudo o que aconteceria neste período de 2000 anos de história. Mas a pergunta dos discípulos eram 3 perguntas. Quando serão estas coisas? Qual é o sinal de tua presença e do fim do mundo? Então foram 3 perguntas, Jesus respondeu tudo em sequência, deu esse discurso todo. No versículo 34 ele diz: em verdade vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. Bem, então ficamos sempre pensando qual seria esta geração que ele estava se referindo. E agora, você sempre levamos nosso pensamento para o período de Noé, e uma geração no tempo de Noé, 120 anos, e depois diminuiu, isso passou a 70 anos, depois passou a 40 anos. Eu sempre me perguntava qual era a geração. Então, claro, pregamos muitas vezes referente à geração que visse a figueira brotar. A geração que visse a figueira brotar viria, então, o final destes acontecimentos. E é claro que a geração que viu a figueira brotar
Foi a geração a partir de quando? De 48 aproximadamente, que Israel se tornou uma nação, por esse período de tempo, entre 46 e foi, pelo menos diante de Deus, foi 46, né? Quando o anjo visitou William Branham. Em 48 foi quando as Nações Unidas reconheceram Israel como nação. Então, esta é a geração que viu a figueira brotar. Mas Jesus estava realmente se referindo a esta geração que viu essa figueira brotar? Ou o que ele quis dizer, esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam? Então, o irmão Liveiro estudou esse tema com a igreja, com a sua congregação, e eu nunca imaginava, não sabia, que ele entrou em determinados temas até recentemente. Então, logo, o irmão Diógenes, ele fez a tradução do estudo do irmão Liveiro, e nós gostaríamos de passar para a igreja mais esta porção de aprendizado, né, de ensino. Agora, vamos voltar a Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Vamos ler esta parte das Escrituras aqui. São Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas no dia de sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus ouviram, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas ele disse-lhes: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, em algumas traduções diz do templo, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que nos dias de sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Que coisa! Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, terei misericórdia e não sacrifício. Na sua Bíblia diz assim, se vocês soubessem o que significa misericórdia, né? Mais ou menos isto. É que eu estou lendo a tradução feita da King James, viu? Mas se vós soubesseis o que significa, tereis misericórdia e não sacrifício. Não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até do dia de sábado. Agora, estas coisas, quando você lê assim nas Escrituras, você até entende a forma mais precisa, mais correta do que está sendo dito. Mas quando você analisa um pouquinho mais, você percebe que sempre tem algo para ser visto, sempre tem algo para ser observado nas Escrituras. É claro, nós sabemos que o sábado significa descanso. Sábado significa descanso. E nós estamos olhando para aquele sábado de descanso que está vindo até nós. O irmão Branham disse que no sétimo selo há descanso no sétimo selo. Então, nesse tempo de descanso é o tempo que nós mais trabalhamos. E mais trabalhamos porque nós descansamos, estamos descansados. Ou não nos cansamos, como diz a Bíblia, não vos cansei de fazer o bem. Você não cansa neste tempo para fazer a obra de Deus, para desenvolver este cumprimento das Escrituras, ou deixar Deus trabalhar através de você, porque é o tempo em que o próprio descanso vem até você. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz que tem uma escritura para aqueles que estão atribulados. Aqueles que estão atribulados, que se aliviem juntamente conosco, que encontrem esse descanso. 2 aos Tessalonicenses 1,7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então veja que lá Jesus estava mostrando que o Filho do Homem é Senhor do sábado, é Senhor até do sábado. E claro que estes acontecimentos relacionados com o tempo do fim culminaria, ou teria seu clima justamente no tempo da parúcia, da presença do Filho do Homem, deste que é Senhor do sábado, aquele que traz descanso.
Quando ele estava saindo dali, foi até a sinagoga. Estou continuando a leitura lá de Mateus. E estava ali um homem que tinha sua mão mirrada, encolhida. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos dias de sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num dia de sábado ela cair num buraco, ou numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quanto então mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos dias de sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela foi restituída sã como a outra. E os fariseus saíram e organizaram um concílio contra ele, de como eles poderiam matá-lo. Mas quando Jesus o soube, retirou-se dali. E grandes multidões o seguiram, e ele curou a todas. E ordenou-lhes para que não o fizesse conhecido, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará juízo aos gentios. Você percebe que esta escritura aqui está falando sobre o ministério de Jesus como Filho do Homem, mas também ela tem o seu cumprimento nos tempos finais, quando o juízo fosse proferido aos gentios. E o juízo que é proferido aos gentios é outra vez por lábios humanos, como foi lá. Deus estava falando através de um homem lá, seu filho. E nesse tempo, aqui, Deus nos falou também por outro filho, pelo seu profeta, na vida de quem foi manifesto o ministério de Filho do Homem. Lá, naquele ministério alfa, foi propagando, anunciando o ano aceitável do Senhor, né? O ano aceitável do Senhor. Mas desta feita já não foi mais ano aceitável, foi juízo. Foi acusa esta geração por ter crucificado outra vez o Filho de Deus. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E em seu nome os gentios confiarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e todas as pessoas estavam admiradas e diziam: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: este indivíduo não expulsa demônios senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Que coisa, não? Que versículo é isso aí que vocês... O versículo 24? Pois. Então, ele não era o filho para eles, ele não era o filho de Deus, ele não significava o Messias, mesmo mostrando vamos dizer assim, todo o cumprimento da lei dos profetas, que tratava do ministério messiânico. No entanto, eles o tiveram como demônio. Então, tiveram Jesus como anticristo, né? Os judeus creram. Para os fariseus, aquela multidão estava crendo em um anticristo. Estava seguindo o endemoniado, o impostor. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, olha a continuação da leitura. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque nesse ministério do Filho do Homem os segredos dos corações é revelado, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, então está ele dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, o nome mesmo é Baal-zebub, né? Por quem vossos filhos os expulsam? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós.
Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e furtar seus bens, se primeiro não amarrar o homem forte, e então ele saqueará a sua casa? Agora, nós lemos isto em Mateus 24. Nós vemos a mesma coisa lá em Mateus 24, quando foi falado sobre o ladrão, que é a pessoa que não vigiar, não é? Ele vem numa hora que você não espera. Nós lemos a mesma coisa que ele está se referindo aqui. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, aí na sua Bíblia está contra o Espírito Santo? Contra o Espírito só, né? Não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo por vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore se conhece pelo fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois da abundância do coração a boca fala. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal haverá de ser dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive surgirão no juízo com esta geração, e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Agora, tanto os ninivitas que se arrependeram, quanto a rainha do sul, ela vai se levantar contra qual geração? Lembre-se que o irmão Branham pregou sobre um maior do que Salomão praticamente 12 vezes. Ele pregou sobre um maior que Salomão está aqui. Existe somente um sermão que ele pregou mais do que isto. Um outro sermão, que eu não lembro agora o nome, ele pregou cerca de 13 vezes sobre o mesmo tema. Mas sobre um maior que Salomão está aqui, ele pregou por 12 vezes. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Agora observe novamente que aqui diz que acontecerá a esta geração. Em outro lugar ele diz: esta geração não passará até que tudo seja cumprido. Agora, dificilmente existe algum estudioso, algumas pessoas estudadas, que tratam sobre este tema, cada um de sua forma. E o irmão Branham também, ele usava a compreensão de que esta palavra aqui, que Jesus se refere, esta geração,
E estaria se referindo especificamente a um grupo de pessoas relacionadas ao tempo do fim, que constituíram esta geração. Vê? Agora, ele mesmo disse, uma geração começa a cada dia. Hoje está começando uma geração e está terminando uma geração. Não importa de quantos anos seja uma geração para esse tempo. Se uma geração é de 40 anos, ou 20 anos, ou 120 anos, não importa. Hoje está encerrando uma e se começando outra. Todos os dias. O irmão Brando disse, uma geração começa a cada dia. E isto é verdade. Uma geração na Bíblia, às vezes, é de 40 anos. Por outro lado, uma geração poderia ser 70 anos, ou até mais, ou 20 anos. Porque na idade de 20 anos é quase a época das pessoas começarem a se casar e a proliferar. Inclusive, aos 21 anos é a idade do juízo, né? A idade do juízo, vê? Aos 21 anos. Mas realmente, nas Escrituras, a palavra geração, não quer dizer o que o povo diz que isso significa. E por isso nós ficávamos, às vezes, sem entender o que Jesus estava se referindo quando ele disse, esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Porque esta palavra geração não quer dizer o que o povo diz que ela significa nas Escrituras. A palavra é gênea, que na verdade significa raça. Esta raça não passará sem que tudo aconteça. Ou esta espécie humana, vê? Família, linhagem. Esta palavra gênea, que na verdade quer dizer raça, ela pode ser raça, família, origem, descendência ou criação. E não existe um léxico que não concorde com isso. Qualquer estudo que você vai no grego, qualquer descoberta que você tente fazer para ver a palavra raiz, vai concordar justamente com isto. Raça, espécie, família, linhagem ou até mesmo criação. Vê? Agora, ao mesmo tempo, você sabe que haverá uma geração que concluirá todas as gerações. Não importa se hoje começa uma geração e termina uma geração, porque alguém, se uma geração é 40 anos, alguém está concluindo hoje. Alguém está morrendo hoje. Ou se passou 40 anos hoje de tal acontecimento. Vê? E outros acontecimentos começam a partir de hoje. Então, claro, todo mundo concorda, tem que concordar, que existirá uma geração que vai concluir todas as gerações, será a última, vai concluir todas as outras. Significa que todas as outras estarão espelhadas nessa última. Ou uma geração de todas as raças, onde certas coisas sucederão, acontecerão. E nesse grupo em particular, todas as raças serão concluídas, porque estes não seguirão adiante, porque chega o final de sua história. Conclui-se a história humana. Então não haverá outra proliferação ou mais tempo para se contar outra geração, seja de quantos anos forem. Então há um período na história, um fechamento do tempo, onde você terá a última geração, onde a espécie humana encerrará sua história, se concluirá seu tempo. Vê? Aí que está, é uma geração de todas as raças, mostrando que a raça não pode passar, até que toda a palavra de Deus seja cumprida, seja concluída. E este é um pensamento muito bom para estudarmos nas Escrituras. Embora, claro, existem vários pensamentos, você pode tirar disto aqui. E um belo pensamento em contraste com o devastador pensamento crítico é este, que a palavra de Deus é dada para a raça humana. Não foi dada para os animais. Não foi dada para a raça dos animais. Não foi dada, vamos dizer assim, para a raça dos anjos, para a geração dos anjos. A palavra de Deus foi dada para a raça humana. Então é na raça humana que ela tem que ser concluída.
Então esta raça, esta descendência, esta geração, esta família humana não passará até que todas as coisas aconteçam. Tudo que foi estabelecido para acontecer na espécie humana, né? Essa espécie humana vai ter que ver os acontecimentos diante de si. Diante de si. Então isto é Deus dando-lhes algo que ele poderia dar a algum outro, mas ele não deu. Deu para o ser humano. Isso poderia ir para os anjos, para os arcanjos, para os querubins, ou para todo o reino animal e tudo que aí está, tudo que você sabe que existe. Deus está claramente dando a sua palavra e depois também relacionado a isto, porque ele deu a palavra para o ser humano, para a raça humana, porque a palavra é o canal do Espírito, é o canal do Espírito. A palavra é o canal através do qual você recebe o Espírito de Deus, você recebe a vida de Deus, e por isso Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas sim de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. A forma do Espírito de vida, o Espírito Santo, o Espírito, o doador da vida, chegar até você para te vivificar é através da palavra. Por isso você sacrifica seu tempo, sacrifica tudo para poder ter um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Não acontecendo isto, você morre. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer para afastar você de Deus é tirar você de ouvir a palavra. Tirar o teu prazer na lei do Senhor. O que é que diz o Salmo 1? Na sua lei medita de dia e de noite, não é? Então as pessoas perderão a alegria com isto, não sentirão nenhum prazer mais nisso, não quererão mais ler, examinar, ouvir, tudo se torna cansativo, qualquer outra coisa lhes servirá de entretenimento. Vê? Mas ouvir a palavra de Deus vai ficar em último lugar, porque o diabo está fazendo o que com isto? Amarrando. Não adianta você, a mangueira ali tomando soro, tomando remédio, alguém vai lá e dá um nó. Né? Dá um nó, coloca um grampo ali, coloca um grampo para cortar a linha da vida. Bem, é ler e ouvir a palavra de Deus. É a única forma da vida, do Espírito vir até você. É um canal, é a mangueira por onde passa este fôlego, esta vida que vem de Deus. Não estou falando da vida natural, mas da vida espiritual. Então, se isto é cortado, se o ouvir a palavra, se a leitura da palavra é tirada de você, é tudo que o inimigo quer, porque ele começará a te alimentar com outro tipo de vida. Vê? Ele vai começar a te alimentar com dúvida, com desespero, com medo, com medo. Agora, quando você está ligado direto com a fonte da vida, e através da palavra a tua alma está sendo alimentada, então aquilo vai cada vez mais sendo derramado em teu coração amor. O irmão Brando disse que amor é a única coisa que te faz ter companheirismo com Deus. É a única coisa que te diferencia dos demais, porque se você não tiver amor, você terá medo. E o amor perfeito expulsa fora todo o temor. E os filhos de Deus não podem ser medrosos. Não pode ser medroso. Vê? O amor perfeito, lá naquele lugar, que você sabe muito bem do qual eu estou falando, e irmão Brando disse, ali só entra amor perfeito. Só entra amor perfeito. E se a fé é pelo ouvir, então tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra de Deus, não é? Então, o homem possui esta oportunidade para tomar de Deus o que nenhum outro tem. Anjos não têm que ouvir a palavra de Deus. Não. Os animais não têm que ouvir a palavra de Deus. Não. Apenas a raça humana foi dada a ela esta forma de ter esse reencontro com Deus, de procurar a receber de Deus aquilo que lhe garantiria viver. Cortou isto, você morre. Morte é separação de Deus. Vê? E aqui está esta grande diferença entre você e as outras raças, que seja animal, anjo, arcanjo, querubim, serafim. Eles não têm isto. Foi dado a você esta facilidade de ter essa aproximação com Deus, esta ligação com a fonte da vida, que é através da palavra. A tua alma está recebendo este soro da vida de Deus, não é? O homem tem esta oportunidade.
Agora, olhando para este termo gênero, que é raça, espécie, família, linhagem ou criação, então é quando você, outra vez, para compreender isto, vai ter que ir ao livro de Gênesis e imaginar alguma coisa na leitura que você sempre fez do livro de Gênesis, onde Adão foi chamado ali como sendo o único ser da espécie humana, vê? O único ser. Só ele teve um corpo humano naquele tempo, e então em seguida Eva era uma parte dele, e no espírito feminino e o espírito masculino unindo então em um corpo, e ele foi chamado para dar nome a todos os animais, como você encontra no livro de Gênesis. E ele deu nome aos animais, chamou cada um pelo seu nome, né? E eu acredito que Adão só falou o que Deus queria que ele falasse. Ele só nomeou boi, jumento, cavalo, cabra, seja o nome que ele deu. Ele só nomeou, ele só deu o nome que Deus quis que ele desse. Ele não deu o nome de si próprio, porque quando você tem a palavra de Deus, você não fala por si mesmo, você não responde por si mesmo. Jesus disse: você não deve ficar preocupado no que há vez de dizer, porque ele colocará na sua boca as palavras que você tem que falar. Vê? Então, quando o homem nomeou os animais, ele não fez apenas, aquilo ali está parecendo com tal coisa, não. O que ele fez foi deixar que os pensamentos de Deus fluíssem através de seus lábios. E ele nomeou assim, então, aqueles animais. E ao terminar aquilo de entregar a entrega dos nomes para cada uma daquelas espécies, você vai ver, não é? Você vai ver que a Bíblia diz: de todos estes, só Adão não possuía uma ajudadora adequada. Você tem na tradução aí o idônea, né? Uma adequada, ajudadora adequada. Os outros tinham. Cada um tinha o seu companheiro, cada um tinha o lado feminino do lado, né? Cada animal via ali com o seu par. Mas Adão estava sozinho. Era o único dessa espécie humana. Então, a espécie humana foi feita única em um homem. Em um homem. Assim como Deus é único, é um, e tudo estava nele, ele é a fonte da vida. Para a raça humana vir à tona, Deus só teve que fazer um, único, sozinho, e colocou nele todas as sementes necessárias para que chegasse no que está hoje, eu e você e toda esta humanidade. Deus soprou em Adão o fôlego de vida. Todas as sementes de Deus foi colocada ali em Adão. Tudo, único. Então, Adão olhou de um lado para o outro e disse: mas por que eu estou só? Não é? Todo animal, foi aí que ele prestou atenção. Uma coisa diferente, né? Os animais tinham sua companheira. E ele estava sozinho. Tudo estava nele. Tudo estava nele. Agora você vê que assim como tudo estava em Deus, toda descendência, toda geração de Deus estava em Deus em forma de atributo, do mesmo jeito estava todos os outros filhos de Deus também agora em Adão, na forma de atributo que veio de Deus, passou para ele. Passou para ele. E quando alguém tem isso dentro de si, esta pessoa sente o instinto de ver isto então se manifestar. Vê? É aquele instinto de ser mãe, aquele desejo de ser pai, não é? É aquele desejo de levar adiante suas ideias, suas descobertas, seu aprendizado, de não guardar para si mesmo o que aprendeu, porque você quer ter companheirismo com aquilo que está dentro de você, como Deus queria ter companheirismo com seus filhos, e ele não podia ter companheirismo com seus filhos se tudo estava nele. Vê? Você não pode brincar com seu filho até que ele se manifeste, até que ele nasce. E este desejo despertou também em Adão, não é? Esse desejo despertou também em Adão. E claro, tinha os canais corretos de como essas coisas acontecerem. Já pregamos sobre isto. Agora, a palavra ajudadora adequada,
ou idônea, não significa alguém para ajudar você. A palavra, na verdade, significa espécie semelhante. Veja, espécie semelhante. Porque ele olhava para o boi e tinha a vaquinha ali do seu lado, né? Mesma semelhança, masculino e feminino. Mas ele olhava para si mesmo e não tinha outro ser semelhante a ele. Não tinha. Não dá para entendermos como era este relacionamento tão estreito que Adão tinha com Deus, para que ele soubesse como era a forma de Deus ou como Deus se parecia. Porque se nenhum homem jamais viu a Deus, então Adão não viu a Deus, mesmo que estivesse em contato e falasse com ele e ouvisse sua voz. Veja, então, Adão tinha que entender que ele, como ser único desta raça, ele não tinha outro para pensar como ele seria, ou um espelho que ele pudesse dizer, eu sou daquela forma, eu sou desse jeito. Ele não tinha. E viu que os animais podiam brincar um com o outro, com outros semelhantes de sua espécie, mas a espécie humana era um homem só. Era uma única pessoa. Então, esta palavra ajudadora idônea, ou adequada, adjuntora adequada, significa espécie semelhante. O único que não era capaz de propagar e que não possuía uma companheira era Adão. Ele era o único. Então, agora Deus deve, de forma definitiva, produzir alguém semelhante à espécie de Adão, para que ele tivesse, então, uma companheira. E então é para isto que você está voltando seus pensamentos agora. Você está olhando para a raça humana que surge até mesmo antes que Eva se envolvesse com aquele problema com a serpente. Porque é depois daí que começa então a concepção, não é isso? A concepção natural, o engravidamento, o trazer uma vida à tona, a gestação. A raça humana não vem daí, ela é antes de que Eva se envolvesse com um animal. E por meio da copulação, ela concebeu, gerou aquele que era do maligno, como disse João em sua carta, que foi Caim. E antes deles se tornarem uma massa, eles foram separados do curso, as duas raças. Um foi chamado filho das trevas e o outro foi chamado filhos da luz. Mesmo sendo espécie humana, mas já não era mais a mesma coisa, estava misturado. Então os filhos das trevas eram muitos hostis. E é claro que quando os filhos da luz entraram na loucura dos prazeres sexuais, e você encontra nas Escrituras, ali por volta de Gênesis 6, onde os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si, e elas eram da linhagem de Caim, eram belíssimas, apropriadas e assim bastante sensuais aos olhos daqueles homens. E estamos falando isto porque está se repetindo a mesma coisa neste tempo, tá? Por isso nós lemos em Mateus 24, mostrando os acontecimentos finais. E eu estou vos levando lá para o livro de Gênesis, mas para mostrar a vocês o mesmo quadro ali, que está acontecendo aqui. Então o que aconteceu lá? Na loucura, eles fizeram o que Adão fez. A mesma coisa. Eles a tomaram como esposas, porque foi uma loucura que Adão cometeu, quando ele colocou toda a descendência de Deus em risco. Quando tomou Eva como esposa, depois do que ela fez. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas vocês conhecem muito bem o que já temos aprendido, inclusive ensinado, sobre esta questão. Então, eles tomaram essas mulheres como esposas e entraram em poligamia. Não era uma, era 2, 3, 5, de tantas quantas puderam. Veja que nas suas escrituras está assim. E logo a raça humana inteira era uma massa de barro. Não é uma massa de barro que pelo processo da carne estava agora trazendo os filhos de Satanás à tona. E também trazendo os filhos de Deus. E foi uma mistura tal. E é claro que nós sabemos que o diabo,
ele não poderia nunca criar, não haveria uma maneira dele criar, não havia maneira alguma de que ele possivelmente pudesse criar. Então ele se aproveitou de uma lei que Deus criara para poder trazer a sua descendência à existência. Vê? Então e você sabe, eles usaram o animal, e ele usou o animal, a serpente, e é claro, você hoje não a tem mais na forma que era antes. Ela era única, o único animal que poderia se parecer com o homem, que se aproximava do homem, e várias coisas que você definitivamente pode ler a respeito, e que mostram que foi dessa mistura de Eva com a serpente que veio essa descendência de seres híbridos, gigantes e assim sucessivamente. Então, de qualquer maneira, nós vemos aqui algo agora, no tempo do fim, que em Mateus 25, nós lemos 24, onde diz assim: esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas. Porque, na verdade, este entrelaçamento e desenvolvimento da espécie humana, seja ela pura ou misturada ou híbrida, como aconteceu lá no início, no livro de Gênesis, motivo pelo qual Deus destruiu não destruiu toda a descendência, ou toda a raça, ou toda a geração humana, porque ele encontrou ainda o justo Noé, que era o único ser puro, genuinamente puro daquela espécie. Então Deus o separou para que através dele outra vez se propagasse na terra a raça humana, legítima, pura, sem mistura. Mas claro, que a mistura continua até quando chega no tempo do fim, quando todos serão colhidos, né? Trigo e joio serão colhidos, um para o celeiro, o outro para ser queimado. Então, quando ele diz esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas, não está falando em termos de uma geração naquele tempo, ou qualquer geração específica, como muitas vezes nós chegamos a pensar. Qual é esta geração? Essa geração não passará, mas já passou 2000 anos. Não, é a geração de tal tempo, é a geração de tal tempo, é a geração a partir de 1914, diz o Testemunho de Jeová, não é? Ou é a geração que a partir de 48, pregamos muitas vezes assim. Mas na verdade, não se trata de qualquer geração específica, mas que haveria uma progressão no mesmo final, do qual seria o tempo do Senhor Jesus Cristo, o tempo onde o Senhor Jesus Cristo se manifestaria. Estou me referindo a Cristo, o Espírito Santo, nesse tempo que ele se manifestaria, na conclusão da raça humana, da geração humana. Agora observe aí que haviam dois grupos de pessoas. Havia aqueles que Jesus condenou tão completamente, tão completamente condenado, receberam a condenação direta de Jesus, porque eles tinham um pai que Jesus disse que era o diabo. Veja, fomos lá para o livro de Gênesis, o nosso pensamento, mostrando como foi que o diabo trouxe então, dando umas pinceladas nisso, como é que ele trouxe a sua descendência. E depois estamos mostrando agora no meio da história humana, quando Jesus então condena definitivamente uma parte da raça humana, ou da geração humana híbrida, misturada, onde Jesus disse que eles tinham o diabo como seu pai. Agora, estes que eram descendência da serpente, ou filhos do diabo, eles eram muito religiosos, mas muito mesmo, muito religiosos. Se naquele tempo eles tinham desenvolvido uma espécie de espiritualidade, a ponto das pessoas segui-los sem saber que eles eram do inimigo, imagine hoje o quanto que está aperfeiçoado, não é? E ele disse: aquela geração má estaria bem no tempo do fim. Aquele quadro daquela geração no tempo de Jesus, isto estaria bem no tempo do fim. Era apenas uma representação futura de como isto aconteceria no futuro.
Porque a palavra de Deus deve ser cumprida e não poderia ser cumprida naquele tempo. Vê? A palavra de Deus chegaria no seu cumprimento final até que o último fosse contado e tivesse o seu lugar no reino de uma eleição natural e também, claro, na predestinação, falado a respeito deles, mas não no livro da vida do Cordeiro. Porque você sabe que tem as duas seções, ou os dois livros, como costumeiramente pensamos. O livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Então, todos a raça humana, todos dessa geração humana, têm seus nomes escritos no livro da vida. No livro da vida. Porém, tem aqueles que têm uma seção à parte, seus nomes estão na outra seção, que é chamado livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro. Agora, não tendo a vida de Deus nele em qualquer proporção, aqueles que não têm a vida de Deus nele, porque eles não recebem esta transmissão da vida através da palavra, não tem como eles ter seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque eles não são vivificados em Deus. Eles não bebem da água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Se bem que eles podem dar umas lambidas também na água da vida. Não é? Eles, é como o animal, o corvo, que come tanto milho, como a carniça também. Do mesmo jeito. Então, e eles iriam perdurar até o fim. Eles iam ficar, iam se proliferar até o fim. E a palavra, então, estaria consumada. Porque a palavra, então, tem que chegar ao seu cumprimento. E a mesma coisa aconteceria com o eleito. A mesma coisa aconteceria também. Agora, nós queremos entrar um pouquinho aqui mais nas Escrituras para ver onde nós estamos nesta consumação. Porque é consumação de espécie, é consumação de geração, é consumação do tempo, é fechamento da história. E claro, se tem... Neste plano, se tem a consumação da raça humana caída ou híbrida, então tem que chegar o fechamento ou a consumação da raça humana ou da geração humana que provém de Deus. Que provém de Deus pela linhagem humana, que foi Deus criando Adão e soprando nele fôlego de vida. Então tem que haver uma consumação para isto também. Em Mateus 24, ele fala muito de forma definitiva, onde eles fazem esta pergunta: quando todas as pedras serão derrubadas? Veja, você sabe, Mateus capítulo 24, logo no início ali, dá até para a gente saber de cor, né? E estando Jesus saindo do templo, os discípulos disseram: olha aqui, veja que bela construção e tal. E Jesus disse: não vede tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, não é assim? Então, depois, um pouquinho mais tarde, no Monte das Oliveiras, eles se assentaram, eles se aproximaram e perguntaram, então. Aí vem a pergunta. A pergunta deles é isto, olha. Quando todas as pedras serão derrubadas e jogadas ao chão? Você não é assim que está na Bíblia, né? Não é assim. Diz assim: quando serão estas coisas, né? Quando serão estas coisas? Mas você tem que entender quais eram as coisas que eles se referiam. E eram as coisas referentes à resposta de Jesus sobre a pergunta que fizeram. Que eles disseram: olha que bela construção. Jesus disse: não está vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não será derrubada. Então vem a pergunta: quando isso acontece? Vê? Então o que é que você vai? Você peneira o pensamento e fala de uma forma bem clara. Quando todas as pedras serão derrubadas e jogadas ao chão? Quando vai ser isso? Qual será o sinal de tua parúcia, de tua presença? Quando te farás presente aqui na terra? Já que é invisível. É invisível, ninguém vai ver. E os discípulos estavam dizendo: nós não queremos ficar diante de um acontecimento desse sem saber o que está acontecendo. Vê? A vinda do Filho do Homem, a parúcia que Jesus se referiu do Filho do Homem, é uma manifestação, não é visível. É espiritual, porém teria sinais que indicaria que aquilo está acontecendo. Como quando vem chuva, você percebe pela mudança do tempo, tem alguns sinais. E Jesus disse: vocês de manhã, quando vê o céu assim, assado, diz: vai chover, ou vai fazer sol. E disse:
hipócritas, vocês conseguem discernir os sinais do tempo, se chove ou não, mas não sabem discernir o tempo que estão vivendo? Que tempo é este? Os sinais estão aí mostrando que tempo estamos vivendo. Veja. Então, qual será o sinal da tua parúcia? Qual é o sinal que acontecerá na terra, que indicará para nós que a tua presença espiritual está conosco? E qual será o fim do sistema mundial? Lá na sua Bíblia diz assim, e do fim do mundo, não é? E do fim do mundo. Você sabe que o mundo não tem fim. Deus não criou a terra para ela ser destruída. Mas como ela foi invadida por uma espécie paralela, vamos dizer assim, é humano, mas é híbrido. É como o asno, tem 4 patas, né? O burro tem 4 patas, tem 2 orelhas do mesmo jeito, mas é híbrido. É híbrido. Ok. Qual será o final do sistema mundial? Tem que chegar no final do sistema. Não é fim de terra, porque terra, Deus não vai destruir a terra. Ele vai renová-la, vai purificá-la. No dilúvio ele não destruiu, ele modificou tudo. A terra será modificada, o mar não vai existir. Toda essa água que você vê, tudo isso vai explodir. Vai ter que abrir espaço para a grande cidade, vai descer para cá. Não é? Vai ter que abrir espaço. Ok, qual será o sinal do fim do sistema mundial? Então, não exatamente o mundo quanto à sua aparência, porque isto seria uma questão de dissolução, e nós não estamos olhando para isso neste momento em particular. A terra não vai ser dissolvida. Não é? Então, as pessoas, o sistema mundial, monetário, político, religioso, tudo, isso será desfeito. Isso será desfeito. E Jesus entra nesta longa dissertação que nós lemos no início. Lemos um capítulo todo, não foi praticamente? Depois desta pergunta dos discípulos, Jesus entra em toda essa dissertação, falando de todos esses acontecimentos, e então ele diz de forma categórica, esta geração não passará, até que todas estas coisas sejam cumpridas. Agora, você pode ver que ele envolve Israel neste momento em particular. Ele envolve Israel. E ele está envolvendo o eleito mais do que qualquer outra pessoa. Ele envolve Israel dizendo, preste atenção Israel. Quer dizer, olha a figueira que ela vai brotar. Vê? Então você vai ver que está próximo o fim. Quando você vê a figueira brotando, você diz, o verão está chegando. Isso do mesmo jeito, quando estas coisas estiverem acontecendo, então você vai saber que estará próximo o fim. Então ele envolve Israel neste momento particular de fechamento do templo, e ele também envolve o eleito mais do que qualquer outra pessoa. E ele dá as dicas para os eleitos, dizendo, cuidado, para que você não seja enganado. É um tempo complicado, onde os dois espíritos estarão trabalhando de forma tão parecida, tão paralela, que se possível for, enganaria os eleitos. Mas os eleitos não são enganados por quê? Porque eles são avisados. Eles são advertidos. Os outros serão pegos de surpresa. De surpresa. Por isso, nesta escritura que nós lemos, ele fala sobre o ladrão que vem. Aquele que pega o homem da casa, o homem forte, prende, depois rouba, ou se a pessoa fosse avisada, estaria desperta. Vê? Ele fala sobre isso. Mas os eleitos são avisados, então eles se previnem. O ladrão não rouba, não rouba. O ladrão chega e diz, a luz está acesa, tem barulho aí, não vou entrar não. Ele vai para aquele que está desavisado e até esqueceu, inclusive, a porta aberta. Não tem corpo fechado, como o povo diz, né? Não tem corpo fechado, é corpo aberto, qualquer espírito entra, qualquer um ser domina. Então você vê que ele envolve o eleito, e ele agora está dizendo a estas pessoas aqui, que literalmente constituem uma raça. Você vai ver agora que tem esta raça, desses que são enganados. Uma geração, uma família, uma descendência, porque são família, porque eles têm um pai, que é o diabo, né? É uma raça, é uma geração, é uma família, eles são descendência.
raça de víbora. Então esta raça não pode passar sem que tudo seja cumprido, com ela ainda aqui. Ainda. Também nós temos esta raça em particular, que constitui os filhos de Deus, essa descendência de Deus. Mas essas duas gerações, ou raças, ou descendência, ou raiz, família, estão juntas. Estão juntas. Se chama espécie humana. No entanto, é filho de Deus e filho do diabo. São juntos como estão os dedos juntos, porém, não é? Totalmente separados. E Jesus disse, tem que permanecer junto até o fim. Não tente arrancar. Não tente separar. Você vai terminar ofendendo o outro, né? Vai arrancar o joio e vai vir junto o trigo também, porque está entrelaçado. Está tão entrelaçado que você olha para todos e pensa que é uma coisa só. No entanto, só Deus sabe separar. E ele disse o quê? 2 estarão no campo. Não foi assim que nós lemos? Um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão no moinho, moendo no mesmo moinho. 2 estarão no campo, 2 estarão numa cama. Tão junto que dividem a mesma cama, dividem o mesmo prato, comem a mesma comida. Vê? Tão junto que convivem, em contato, procriam junto, se relacionam juntos, sentem prazer junto, se alegram juntos. No entanto, um será tirado e outro será deixado. Quem pode separar isso a não ser Deus, que sabe quem é os seus? Hã? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Só Deus pode fazer esta separação. E nós temos o quadro, bem aí nas Escrituras, quando se fala no tempo de Noé. O mundo que pereceu, o mundo do descrente que pereceu, mas temos o mundo do piedoso que não perece. Eles prosseguiram. O mundo dos incrédulos, o mundo dos pervertidos, se acabou ali. Mas o mundo do crente, do fiel, de Noé, permaneceu. Vê? Diz que o mundo se acaba para quem morre, né? O mundo se acaba para quem morre. Ok. Então nós vemos o tempo de Abraão, que foi bem posterior a Sodoma e Gomorra, que é o juiz de toda a terra, o justo juiz. Ele não faria o mal, ou não traria o mal, mas que ele pouparia o justo na ocasião em que ele destruiu o ímpio. Abraão disse, não é possível que tu, sendo juiz de toda a terra, vai destruir o ímpio, ou vai destruir o justo juntamente com o ímpio. E o juiz disse, não, eu não farei isto, eu separarei o justo antes. Por isso, enquanto eu estou aqui ganhando um tempinho, enganando, estou aqui com um tempinho, já mandei 2 anjos lá para fazer a separação. Não é? Vai cegar os incrédulos e arrastar ainda quem pode ser tirado de lá. Veja, não destruirei o justo com os pecadores. Vê? Esta foi a preocupação, de Abraão. Né? Tu não é possível que tu vai fazer isso. Mas você notará pelas Escrituras, que toda a Escritura tem que ser cumprida com relação a todas as pessoas na terra. Não importa se uma parte vai ser separada e a outra vai ser queimada, vai ser destruída. Mas toda a Escritura tem que ser cumprida com relação a todas as pessoas. Todas. Que são ambas de Deus, isto é, as virgens sábias e nécias e aquelas que não são de Deus. E a Escritura, a palavra de Deus, é dirigida para esses 2 tipos, para essas 2 raças, trazendo então a bênção para um e a condenação para a outra, dizendo para alguns, vinde bendito de meu Pai, e para outras, apartai-vos de mim. Mas você vai perceber que desde o início a palavra de Deus é dirigida para esses 2 tipos, porque é uma raça só, é uma espécie só, espécie humana. A diferença está na alma, no espiritual, naquela parte que eu e você não conseguimos discernir, não conseguimos entender. E Deus não nos deu esta capacidade de sabermos quem é quem. Por isso ele disse, não ande presumindo, não julgue para não ser julgado, não tenha maus pensamentos para com qualquer pessoa, não tenha acepção de pessoas. Você não sabe, Deus não nos deu
este poder de sabermos quem é quem. Apenas disso você tenha cuidado e observe os frutos, só isso. Quer dizer, se alguém está com fruto diferente, você já começa a desconfiar, você vai ficar desconfiado. Por quê? Pode não ser um filho de Deus, mas pode ser um filho de Deus, mas o fruto que está produzindo não é. Então alguma coisa está errada. Eu não vou me juntar, não vou me associar, não é? Procurarei ajudar, dar um conselho, mostrar a verdade para ver se essa pessoa muda. Mas, no entanto, você nunca saberá se aquilo é um filho ou uma filha de Deus ou não. Não cabe a nós tomar essa decisão, não cabe a nós fazer esse julgamento. Então, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir em ambas estas pessoas, não é? E você sabe quantas classes deles existem? Não é de grande importância. O entendimento aqui definitivamente é de que Jesus havia falado com os discípulos na escritura que você leu, e ele chamou a atenção deles de que tudo que ele disse será finalmente consumado. E então, é claro, a consumação e o fim destas raças, estas pessoas serão substituídas, esta geração, esta descendência, esta raça, serão substituídos pelo reino do Deus Todo-Poderoso. Aí no reino do Deus Todo-Poderoso não haverá essa mistura nesta geração humana. Somente os puros de coração, não é? Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Veja. Agora, se você voltar rapidamente aqui, vamos encerrando, mas apenas para fecharmos o assunto, quando você volta a dar uma olhada no que estes homens disseram para Jesus em Mateus 24, olha, e se assentou no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram a ele, em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que na verdade é parúcia. Qual será o sinal da tua presença e do fim do mundo? Que é o cosmos, ou os sistemas mundiais. Quando isto cessa? E nós vamos deixar esta continuação para o próximo culto, porque já são 9 horas, não é? E nós, no próximo culto, se o Senhor nos permitir, vamos pegar aqui do Monte das Oliveiras, quando eles fazem esta pergunta. Já falamos sobre isto muitas vezes, porém, neste tema, que estamos falando sobre a presença, sobre a parúcia, já aí com uma série de mais de 30 cultos, sempre cabe nós voltarmos para esta parte do livro de São Mateus 24, e pegarmos dali, porque é dali que vem a palavra parúcia, quando os discípulos perguntam quando se dará o sinal da tua presença. Se isto é algo que está acontecendo em nosso tempo, então é um tema que nós temos que destrinchar de todas as formas, né? Por todos os meios, para pegarmos a porção que corresponde a nós para este tempo. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer por e-mail ou por carta. Para aqueles que ainda insistem em escrever carta, você pode fazer para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07 910 970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com ou radionif@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com.